O homem ama porque o amor é a essência da sua alma. Por isso, não pode deixar de amar. Lev Tolstói. Bem-vindo a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu estou aqui para gravar o último episódio aí da série dos personagens da obra Guerra e Paz. E hoje eu irei falar sobre o personagem principal dessa obra, que é o Conde Pierre Bezukhov. Mas antes, peço a vocês para não se esquecer de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixar o teu like e ativar o sininho de notificações para que você possa receber aí em primeira mão os vídeos que eu irei estar gravando, né? Porque essa série ela não vai acabar aqui, vai acabar os personagens da obra Guerra e Paz. No entanto, eu irei continuar falando sobre outros personagens de outras obras que eu li, que eu estou lendo e que eu irei ler. Certo, gente? Então, acompanha aí e vamos falar agora do nosso personagem, né? O Pierre, ele é um personagem que, como eu já falei para vocês em outros vídeos, ele é um personagem que ele foi construído aí nessa história pelo Lev Tolstói. Ele é um filho ilegítimo de um conde muito rico da sociedade russa e ele foi levado para o estrangeiro para estudar, né? O pai dele gostava muito dele e ele foi levado lá para o estrangeiro para estudar, especificamente na França. E quando ele volta, né, para São Petersburgo, que era onde ali a família dele morava, né, ele vai ser apresentado no salão da Anna Pavlovna e ele vai vivenciar ali um certo preconceito ali das pessoas que estão naquele salão, porque ele tem assim uma fascinação pelo Napoleão Bonaparte. Porque nessa época aí, a ascensão do Napoleão, né, as suas vitórias, as suas ideias, causou aí um certo alvoroço na sociedade e mexeu aí com as pessoas mais jovens, né? Os jovens aí, muitos deles achavam interessante as ideias de Napoleão e as suas vitórias. Então muitos, você vai perceber aí na obra Guerra e Paz, que tem outras pessoas também que tinham essa fascinação, que gostava do Napoleão Bonaparte. E o Pierre era um deles aí no início dessa história. Então ele vai falar um pouco ali no salão da Anna Pavlovna sobre, né, as conquistas do Napoleão e muita gente vai criticar ele. E ele fica ali um pouco perdido, né? Porque ele é uma pessoa que não tem autoestima elevada, né? Ele é um jovem que está começando a vida e ele é muito perdido na vida. Ele vai chegar em São Petersburgo, do estrangeiro, e ele vai ali perceber o quanto que a sociedade ela é mesquinha, é uma sociedade muito fútil, né, que se interessa com as coisas fúteis da vida, e ele não tem esse pensamento, né? Ele tem a vida como algo muito profundo, né? Ele tem a vida como algo assim muito mais valioso, né, do que aquelas pessoas ali vivem. Então, ele tem totalmente um pensamento contrário com a sociedade daquela época. Apesar dele ser uma pessoa muito perdida na vida, e aí momentos bem complicado aí da vida dele. E ele é uma pessoa também assim muito fácil de ser influenciada, né? Então ele se deixa levar aí por pessoas nesse início aí da história, por pessoa que vai fazer com que ele se meta em algumas encrencas. E nessa encrenca aí, principalmente, né, o Anatoly, né, eu falei do Anatoly em outro vídeo, ele vai ter uma influência aí no Pierre, né, que vai fazer com que ele seja expulso de São Petersburgo. Ele volta para Moscou, né, porque ele se mete em uma encrenca bem grande. E ele vai ter esse momento aí da vida dele antes da herança, certo? E ele vai ser um jovem assim, muito inconsequente, porque ele está começando, né, a entender o que é a vida.
Aí vai acontecer, né, que ele vai receber a herança do pai. O pai dele vai ficar muito doente. Ele volta para São Petersburgo, né, por conta da morte do pai, da doença do pai, né, seguido aí a morte. E ele vai receber essa herança muito grande do pai, né? Tem outro vídeo que eu estou falando sobre essa herança que ele recebe, como foi que ele recebeu, lá no vídeo da Anna Mikhailovna. Então vocês vão lá assistir como foi que se deu essa conquista aí do Pierre, onde ele ficou com toda a herança aí do pai. E depois dessa herança, né, porque o Pierre ele é considerado uma pessoa que não tem assim, uma atração, ele não é uma pessoa atraente, ele não é um jovem bonito, ele é desengonçado e as pessoas não se interessam muito por ele. E também por esses pensamentos, né, que ele trouxe do estrangeiro, por essa questão do Napoleão, né, desse pensamento dele sobre Napoleão. Então ele é um pouco rejeitado pela sociedade. Mas no momento que ele recebe a herança, ele vai se tornar uma pessoa assim muito requisitada. Então todas as festas, todos os convites vão ser voltados para ele, porque ele vai ser um dos homens mais ricos da Rússia ali naquela época. Então o Pierre ele vai sempre estar se sentindo uma pessoa que não se encaixa na sociedade. Ele é uma pessoa muito boa, tem um coração muito bom, ele gosta muito de ajudar as pessoas, os amigos dele. Então ele vai sempre ter o problema assim de crises existenciais, porque ele nunca vai encontrar um sentido real para a vida dele, porque ele vai ver ali toda aquela mesquinharia da sociedade, aquelas pessoas que estão ali do lado dele só por conta do dinheiro, e ele percebe tudo isso aí. Só que ele não tem forças ainda para encontrar o seu lugar ali na sociedade, né? A sua felicidade, a sua realização pessoal, né? Ele vai ter um pouco de dificuldade, aliás, ele vai ter muita dificuldade de se encontrar na vida. Porém, né, ele vai passar por várias fases, como eu falei no começo, né? O Tolstói vai construir aí o Pierre, então ele vai ser o personagem que ele vai passar aí por grandes momentos, por várias fases aí dessa história que vai fazer com que ele cresça, né? Um personagem que vai crescer aí na história, que você vai aprender muito com ele, né? Então ele tem essa característica, porque ele começa aquela pessoa que você não dá nada por ele, mas ele vai passar aí por momentos onde vai acontecer essa construção nele. E nesse momento aí que ele recebe a herança, ele vai se casar com a Helena, como eu já falei, né, em outro vídeo, a filha do príncipe Vassili. E a Helena vai ser aquela pessoa que não vai ser uma mulher que vai fazer ele feliz. Então, durante o casamento dele, né, ele pensa que vai encontrar alguém, que vai se encontrar na vida. É uma grande decepção para ele também. Ele vai sofrer muito com esse casamento. E ele não tem forças ali de resolver aquele problema com a mulher dele. Então ele acaba se afastando, né? Ele vai entrar ali em um duelo com outra pessoa e ali ele vai ficar numa situação difícil, porque ele quase mata alguém, né, nesse duelo por conta da mulher. E ele vai embora, ele larga ela, ele deixa grande parte da fortuna para ela e ele acaba deixando ela de lado. E nesse momento que ele está separado da Helena, ele vai encontrar alguém, né, durante uma viagem que ele vai fazer para Moscou, porque ele já tinha voltado para São Petersburgo. E nessa viagem ele vai encontrar alguém, um amigo dele, que vai apresentar para ele a maçonaria. E ali ele também vai ficar empolgado com aquela nova vida dele, com aqueles conhecimentos. É onde ele vai encontrar, né, pessoas que vão falar para ele sobre Deus, sobre o cristianismo. E ele vai ficar muito empolgado e ele vai achar ali que a vida dele mudou, que agora realmente ele encontrou um sentido para a vida dele. Só que isso não acaba acontecendo, tá? Porque ele vai sempre estar voltando ali para os seus desejos, ele vai lutar ali contra os seus desejos, aquela vida que ele vivia antes de prazeres, de gastar dinheiro à toa, de mulheres, de bebida. Então ele sempre vai estar lutando contra isso.
mas ele quer se tornar uma pessoa melhor. E algo interessante que vai acontecer ali no momento que ele está na maçonaria, ele vai dizer para ele mesmo, né, que uma pessoa só é feliz quando vê o outro feliz. Então ele vai observar ali os servos dele, né, os camponeses, porque como ele é um grande proprietário de terras, né, de muitas terras, ele tem muitos camponeses que eram servos dele. Então ele começa ali a fazer coisas com aqueles camponeses, ele começa a libertar, ele começa a construir escolas, hospitais ali na propriedade dele. Então ele começa a fazer coisas boas ali para aqueles camponeses. Só que vai existir um momento aí, né, que ele vai também se sentir feliz porque está fazendo aquilo tudo, mas ele não vai ser compreendido pelas pessoas que rodeiam ele, e as pessoas que ele libertam acabam se tornando escravas de outras pessoas. Então vai ter ali médicos, vai ter ali professores, vai ter ali sacerdotes de igrejas que vai começar a dominar o povo. Então também aquela tentativa dele, né, de ajudar as pessoas, de fazer as pessoas felizes, também acaba não dando certo, né? Então ele se frustra ainda mais. E ele vai perceber também que ele na maçonaria as pessoas vão enganar ele, né? Porque ele tem muito dinheiro e aquele amigo ali que ele confiou tanto, que apresentou ele para a maçonaria, ele vai perceber que ele está sendo enganado, né? E vai ter aquele momento que ele vai perder parte da fortuna, ele não vai saber lidar com toda aquela riqueza e ele vai viver naquele constante sofrimento, né? Ele tem uma vida totalmente de regalias, porque ele é muito rico, né? Ele vive no conforto total, ele não precisa trabalhar, mas ele vive aí nessa confusão interna, nesse sofrimento interno, porque ele não consegue ser feliz, ele não consegue achar algo que faça com que ele realmente seja uma pessoa boa, uma pessoa que realmente tenha o seu lugar aqui nessa terra, né? Porque ele procura aí se encontrar na vida e que ele se acha uma pessoa que realmente ele seja feliz, né? Que ele seja uma pessoa boa. Então vai passar os momentos, né? Ele vai se aprofundar ali cada vez mais na maçonaria e vai chegar um momento na vida dele que vai ser na batalha chamada a Batalha de Borodino, que vai ser uma das batalhas mais sangrentas que vai acontecer ali entre a Rússia e a França, e ele acaba decidindo ir para a guerra. Só que ele vai assim sem nenhum mandado, ele vai por si próprio, ele vai começar a observar o que está acontecendo dentro da guerra. E ele acaba, né, entrando ali no meio dos soldados, ficando assim de frente para a batalha juntos com os soldados. E ali ele começa a atrapalhar alguns soldados, né? Ele é todo desengonçado, ele não consegue fazer nada, né? Então ele fica ali meio que perdido também. Ele não vai encontrar, ele não vai ser um soldado e também não vai ser ali uma pessoa que está ajudando ali na guerra. Então ele vai ter ali momentos muito difíceis. É onde ele vai encontrar, né, o pesadelo ali da guerra. Ele vai ver pessoas sendo assassinadas, ele vai ver toda a crueldade que a guerra ali ofereceu ali para aquele momento, né? Porque a Rússia perdeu essa batalha, né? E foi uma batalha ali muito sangrenta. Então ele vai ver coisas que vai fazer com que ele mude a sua percepção de mundo, a sua percepção de si próprio, né, da realidade. Então é onde ele vai começar a fazer uma análise sobre aquela paixão que ele tem pelo Bonaparte, Napoleão Bonaparte, e ele vai começar a odiar o Napoleão, né, porque ele vai perceber que aquela guerra que aconteceu, né, que a Rússia foi destroçada, ali os soldados russos foram destroçados naquele momento, naquela batalha ali pelos franceses. Então é onde ele vai cair em si, aquelas ideias que o Bonaparte transmitia não eram verdadeiras. Então ele vai ter aí uma mudança de pensamento. É onde ele vai começar
a questionar e ele vai ter aí começar a ter uma mudança. Ele vai voltar para casa, né? Ele vai voltar com a Helena, porém a Helena ainda vai aprontar ainda mais com ele, né? Ele vai ficar ainda mais triste, mais ofendido, mais desiludido da vida, né? Ele vai se encontrar ali com toda aquela barbárie, com toda aquela promiscuidade que a esposa dele vive. Então ele sai de perto dela novamente. Então em Moscou, quando os exércitos franceses eles invadem Moscou, né? O exército russo, depois dessa batalha de Borodino, eles recuam e eles não defendem Moscou porque eles não têm condição. Então o exército francês invade Moscou e o Pierre ele está ali, né, na casa dele. Muitas das casas foram incendiadas, ele tem que fugir para a casa de outra pessoa. E ele vai colocar na cabeça dele que ele precisa armar uma emboscada para matar o Napoleão, porque agora ele está odiando o Napoleão Bonaparte. Então ele vai pegar uma arma e ele vai sair pela cidade procurando Napoleão para matar ele, né? Uma ideia meio louca. E ele ali vai encontrar pessoas, né, sofrendo, ele vai ajudar, ele vai ter ali um momento que ele vai ajudar uma criança que se perdeu da mãe, que a casa dessa família pegou fogo e a criança está lá dentro, ele salva aquela criança, né? Então assim, ele é uma pessoa que não consegue ver os outros sofrerem. Ele tem isso nele, né? De ver um sofrimento de uma criança e não se conformar com aquele sofrimento e ir lá ajudar. Então ele é assim, né? Ele é uma pessoa de coração muito bom, mas porém ele tem esses conflitos muito grandes dentro de si. Então ele vai tentar matar o Napoleão, só que ele não consegue, é claro, né? Que Moscou está totalmente invadida pelos franceses. Ele vai ter ali uma briga com um soldado, e nessa briga que ele tem com o soldado francês, ele é levado cativo, né? Ele passa a ser um prisioneiro do exército francês. Gente, e nesse momento aí que ele vai ser prisioneiro, é onde ele vai ter a sua mudança maior. Ele vai encontrar um companheiro, né? Ele vai conhecer uma pessoa ali no cativeiro, ele vai viver ali momentos ali também de terror, porque muitos daqueles prisioneiros estão sendo assassinados, né? Fuzilados, e assim, ele não vê a hora de chegar o momento dele também, então ele fica ali num momento assim de grande sofrimento. Tanto assim, em ver a hora dele ser morto ali, fuzilado pelos soldados franceses, ele passa fome, ele passa frio, porque o inverno está muito forte naquele momento, então ele vai passar ali por um monte de sofrimentos, porque ele vai deixar de estar no seu conforto, né, da sua fortuna, da sua riqueza, para viver uma vida de prisioneiro. No momento que ele está sendo prisioneiro, ele vai encontrar essa pessoa que também é um prisioneiro do exército francês, e ele vai ter ali momentos assim bem interessantes, conversas bem filosóficas com esse amigo que ele faz ali naquele momento, que ele é chamado de Platão, né? Tem um nome, eu creio que esse nome já é sugestivo, e ele vai se sentir feliz, né? Assim, uma coisa que você, nossa, ele está nesse sofrimento todinho, mas é onde ele vai encontrar a liberdade, ele vai se sentir livre ali naquele momento, livre de todas aquelas vontades, né, aqueles desejos que ele tinha, livre daquela prisão interior, né, de pensamentos, de viver ociosamente, né? Então ele vai se sentir uma pessoa livre. Ele vai dizer para ele que parece, né, mentira, mas ali naquele momento ele está se sentindo feliz. Ele realmente está se sentindo um ser humano. Então é nesse momento aí que ele vai ter esse encontro com ele mesmo e vai ter essas reflexões. Esse amigo que ele faz é um amigo também que está sofrendo muito, mas é aquele amigo que mesmo em meio a tanto problema, tanta dificuldade que ele está vivendo, ele sabe viver, né? Então ele vai olhar para aquele amigo dele, poxa, como é que esse cara, né, tá aqui sendo prisioneiro e esse cara sabe lidar com essa situação. Então é nesse momento que ele vai se encontrar
e ele vai se tornar o homem que ele acabou se tornando depois, certo? Uma pessoa realmente centrada, uma pessoa de cabeça, onde ele vai sair dali amadurecido. E, gente, nesse momento aí vai ser uma história bem emocionante, né? Ele vai passar ali por... Ele vai ver coisas também bem chocantes, né? Vai acontecer coisas muito fortes ali com ele. Ele vai ver pessoas morrendo. Então, nesse momento também vai acontecer alguns desfechos de outros personagens que vai ser bem, realmente, bem emocionante. Esse momento que ele passa ali na prisão, sendo prisioneiro do exército francês, é um momento bem chocante para a vida dele. É um momento bem emocionante também, mas é onde ele vai se achar, né? Ele vai ser o Pierre que ele acabou se tornando aí, que o Tolstói construiu aí, foi lapidando no decorrer da vida dele. E ele vai voltar para casa, né? Ali vai se encerrar a guerra por conta do inverno ali muito forte, né? A Rússia vai conseguir expulsar os soldados franceses, né? Vai haver uma fuga ali muito desesperada dos franceses, porque o frio está muito grande, muitos vão morrer de frio, muitos vão morrer de fome, porque no momento que eles estavam em Moscou, os soldados franceses, eles não se preocuparam em estocar alimentos, então eles vão morrer de fome, e outros vão morrer atravessando rios, fugindo do exército russo. Então é ali onde acaba a guerra e é ali onde a Rússia vai ser reconstruída. Então ele volta para casa, ele não está sabendo de nada o que está acontecendo na casa dele, né, na família dele. E quando ele volta, é onde vai acontecer os desfechos ali da Helena, do príncipe Andrei, que era muito amigo dele. Então, assim, ele vai ficar a par de tudo que aconteceu, né? Não vou contar para vocês, porque, como eu já falei em outros vídeos, né? Eu não quero atrapalhar a leitura de vocês e eu quero que vocês tenham esse encontro com esses personagens e vocês descubram o que vai acontecer com eles. Então, ele vai ficar ciente do que aconteceu, né? Ele vai ficar muito chocado, que aconteceu muitas coisas naquele período que ele passou fora e ele vai ali, né? Mas ele vai voltar outra pessoa. E, gente, e vai ser muito interessante aí, porque o Tolstói, nesse momento que ele volta para casa, ele vai fazer um comentário, né? Vai ter aí um momento onde ele vai falar sobre a família. É onde o Pierre vai encontrar alguém, né? Ele vai se casar novamente, né? E ele vai ser feliz ali no casamento. Então, a conclusão que Tolstói aí vai dar para o Pierre é que ele precisava de um amor, ele precisava de uma família, ele precisava de alguém que o amasse, né? Porque por mais que ele amou a Helena, por mais que ele amava as pessoas, mas as pessoas só tinham interesse nele. Mas ele vai encontrar ali alguém realmente que sente o amor verdadeiro por ele. E eu confesso para vocês que vocês vão ficar chocados quem vai ser essa pessoa, né? Mas vai ficar aí para vocês descobrirem. E ele vai se encontrar, ele vai ser muito feliz, tá? Ele vai ter um final feliz. Ele vai ter a sua família e ele vai descobrir ali o que realmente estava faltando para a vida dele. Era um amor, né? Por isso que no começo desse vídeo eu recitei, né, aquela frase ali do Lev Tolstói, né, sobre o amor, que o homem ele precisa amar porque o amor faz parte da essência da alma, né? Então é onde ele vai realmente se tornar uma pessoa lapidada, uma pessoa madura e uma pessoa realizada, né? Onde aqueles conflitos internos que ele tinha, ele deixou para trás e ele foi amadurecendo no decorrer das etapas da vida dele que ele passou durante essa história. Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui a minha série, né, do Guerra e Paz. Eu recomendo a você mais uma vez que não deixe de ler essa obra maravilhosa, extraordinária, que é o Guerra e Paz. Vocês vão ter aí muito mais detalhes sobre a vida do Pierre, sobre a vida da Natasha, sobre a vida do príncipe Andrei, da princesa Mária, da Helena, do Anatoly e de outros personagens aí que eu já falei. Gente, vai ser uma história muito,
boa de ler. Apesar de ser um livro muito grande, mas é uma história que você realmente não consegue parar de ler. Você quer saber o que vai acontecer. Então, eu peço muito a vocês que não deixem de ler essa obra, né? Porque a leitura é um hábito. Se você não começa a ler, você nunca vai conseguir, né? Então, a gente precisa colocar, né, na nossa cabeça que nós precisamos ler, que a gente vai sair outra pessoa dessas leituras grandiosas, né? E além de você se emocionar com esses personagens, com essa história, a leitura vai fazer bem para a tua mente, né? Para tua vida mesmo, vai fazer com que você tenha uma mente aí mais ativa, né? Então você já sabe que a leitura traz grandes benefícios aí para nossa mente. Então não deixe de ler essa obra, né, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Então fique aí com Deus e até os próximos encontros, né? Adorei estar aqui com vocês nessa série. Eu agradeço aqueles que me acompanharam, né? Muita gente que eu encontro na rua. Nossa, Valmir, esses personagens que você está falando, realmente eles existem, né? Então, assim, é muito gratificante, né? Ter tido, né, esses momentos aqui com vocês. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.